Seguimos para o antigo Tabernáculo da Fé, localizado na Rua Senador Jaime, número 1337, no bairro de Campinas. Esse tabernáculo, quantas moças, talvez dessa mais antiga, encontro de pastores, chegava aqui 2 horas da tarde, ficava em pé nesse corredor até 7 horas da noite para esperar o culto. Isso aqui não cabia. Quantas vezes eu ia ali naquela janela e via o povo, 1.500 pessoas aqui abarrotadas. E eu, quantas vezes ali em Santa Ceia, me desesperava e pedia a Deus que nos desse um lugar para acomodar o povo. Um dia nós olhamos um galpão lá na Praça da Bíblia, lá perto da BR-153. Para nós estávamos tudo certo, era ali que nós íamos comprar. Não deu certo. E Deus na hora certa fez isso.
e nos deu a Castelo Branco. A história da Castelo Branco é muito bonita também, como Deus fez. Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma porta, e eu reuni a diretoria naquele lugar um dia, e nós levantamos as mãos, e vamos comprar, assim, de uma maneira misteriosa. Deus, não pedimos, eles ofereceram para nós parcelado em 30 meses, e assim foi. Ali tinha um totem, uma placa com a foto do irmão Brana, dessa altura aqui, ó. Aí nós tiramos a placa e pusemos lá para vender, que vende-se. E nada, e nada, e nada, e nada. Aí chegou lá o homem, falou: não, eu divido para vocês em 30 meses. E Deus deu graça e o dinheiro foi entrando na medida que precisava. Lembra da farinha na botija, da panela e o azeite na botija? Um dia o pastor Joaquim chegou para mim e falou assim: tira aquela placa, nós vamos construir sem vender aqui. As condições financeiras da igreja era zero. Como que íamos construir sem vender aqui? E Deus foi fazendo um milagre, e nós começamos pagando e construindo, e o dinheiro entrando. Estamos lá, e aqui ainda não foi vendido. O pastor Joaquim nunca teve a direção, e até hoje eu mais o pastor Jonas estamos esperando alguma coisa de Deus a respeito desse lugar. Então, para mim, ninguém é mais surpresa do que para mim nós estarmos aqui hoje nessa pequena celebração vendo vocês. Agora nós vamos ver algo profético, algo histórico, para vocês verem o que é Deus, como Deus dirige tudo. Ano de 2000, o que aconteceu aqui no ano de 2000? O coração da gente se torna fraco e incapaz, às vezes, de expressar o que está dentro. Mas, ao anunciar, ou ao ser anunciado a Escritura, que será lida nesta manhã, eu comecei a chorar, porque diz a Escritura assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Nós estávamos à porta, esperando a hora de entrar, quando foi anunciado esta Escritura. Hebreus, capítulo 10, versículo 19.
Pastor Joaquim, há mais ou menos 70, 80 dias atrás, Deus pôs no meu coração convidar a minha pequena congregação de Barra do Garças para que no dia 7 de maio que passou, nós fôssemos ovelha de seu pastoreio naquela ceia. Deus não permitiu que fosse no dia 7 de maio. E hoje, ao invés de ser a minha pequena congregação de Barra do Garças, nós estamos aqui em 80% do povo do meu campo, sem forçar nada. Aconteceu naturalmente, de forma vindicada, e eu estou aqui com mais ou menos 80% do meu povo para sermos pastoreados pelo Senhor neste dia e tomarmos a comunhão, a ceia com o Senhor e a sua igreja. Estas são as minhas palavras ao Senhor nesta hora e à sua igreja. Antes de sair, eu quero ouvir lá da janela bastante salvas de palmas. Amém. Amém? Amém. Quero ouvir lá da janela bastante salvas de palmas. O que significa isso? É uma despedida? É uma flor? Deus sabe. É uma rosa? Eu não sei. Surpresa é perigoso para mim. A gente fica emocionado, sabe? Cuidado com surpresas. Né? E às vezes a gente passa por trânsitos na vida, etapas na vida, que a gente fica sem saber o que realmente está acontecendo. Maria teve uma experiência muito tremenda. Acredito que se Maria tivesse uma tendência para um derrame, ela teria sofrido um derrame, um infarto cardíaco, bem como José também. E essas coisas causam, às vezes, 1 minuto, viram 2 horas. Que surpresa é essa? Eu fiz sinal de chicote ali para aquele lado, né? Falei, olha, vocês não vêm com coisa a meu respeito, não, hein? E esse presente, eu não sei como agradecer, não tem jeito. Seria precipitado falar que está nos visitando o nosso sucessor, está nos visitando, estamos nos despedindo coletivamente, estamos nos despedindo individualmente. Eu, essa noite, essa madrugada, pouquinho de sono, eu vi o irmão Joaquim chorando muito, Joaquim Rodrigues. E ele falava muito baixinho para mim, depois de muito insistir, de uma pessoa que havia morrido. E essas coisas vão envolvendo a gente, porque afinal de contas, a vida da gente está comprometida com Deus e com o seu povo. Os nossos sentimentos estão comprometidos uns com os outros. E isso aqui é um acontecimento espiritual, vocês fiquem sabendo. Não é apenas um sentimento de gratidão, não é apenas a bondade de um filho, o reconhecimento de um filho. Isso aqui é um acontecimento espiritual que está escrito não nas estrelas, mas nos céus mesmo, com Deus. Isso estava determinado desde antes da fundação do mundo. Vocês não sabem realmente por que vocês estão aqui. Pastor Jonas Pimentel não sabe, a essas alturas nós também não sabemos. A única coisa que podemos entender é que é um sentimento de gratidão. Vocês entenderam? Como é que Deus faz as coisas? Como é que o pastor Joaquim era um homem que
tinha Deus na sua vida e via as coisas. Naquele dia o pastor Jonas nem sonhava e ele fez a pergunta: estaríamos nós aqui recebendo hoje o nosso sucessor? Vocês prestaram atenção? Eu não tenho que dizer mais nada, né? O vídeo já diz tudo. Agora, nós vamos ver mais um flashzinho de uma coisa tremenda que o pastor Joaquim falou aqui. Aqui tinha os bancos, as irmãs sentavam, e que o pastor Joaquim falou aqui. Morreu nossa esperança. Que tristeza. O que está acontecendo? Irmão Brano está morto. Caiu um véu negro. Um véu negro sobre a sua gente, sobre a América. Morreu. Que 25 de dezembro de 1965. Ironia do destino, logo no dia de Natal, a terra perde esse presente, ao invés de ganhá-lo. Por que dia 25 de dezembro? Parece que acabou. Acabou tudo. Está vendo? Morreu. Estamos livres dele. Olha, ele foi sepultado, ele morreu em 65. Em 71 ele sacudiu o Brasil. Em 71 ele sacudiu o Brasil, morreu em 65, e sua morte não pôs fim ao seu ministério, não pôs nem porém. Você acha que a morte de um mensageiro põe fim ao seu ministério? Põe! O ministério continua. Amém? Agora vamos ver rapidamente como era um tabernáculo aqui no encontro, para vocês verem o que eu falei para vocês. Qual é a sua comissão? Qual é a minha comissão? Não importa o que Moisés fez, foi o ofício de Moisés que Deus respeitou. Se Moisés não fosse chamado por Deus, não tivesse um ofício de Deus sobre ele, Deus não tinha o que respeitar nele. Como líder, Deus não teve o que respeitar em Uzias, mas ele tinha o que respeitar em Moisés. Ele tinha que respeitar em Pedro, em João, em Paulo, em William Branham. Ele tem o que respeitar em mim, por isso que eu ainda estou vivo. Ele tem o que respeitar em você. A Deus seja a glória. A Deus seja Deus.
Amém? Eu gostaria que a irmã Janaí e a irmã Vanilda viessem aqui à frente, por favor. Pastor Jonas e pastor Adil, aqui, por favor. Vocês sabem da história, lá, antes da mensagem, na chácara da irmã Nadir, teve a profecia do irmão Juca. Todos sabem dessa profecia, já ouviram. Aquela profecia é verdadeira? Nós já fomos questionados. A única vez que o pastor Joaquim foi tomado naquele dom de interpretação durante todo o seu ministério foi naquele dia. Nunca mais isso aconteceu. Foi uma vez só. E nós vamos ouvir um trecho daquela profecia. E o cumprimento daquela profecia, setembro de 1971. O cumprimento dela está aqui. Pastor Jonas, irmã Janaí, irmã Vanilda e pastor Adil. Por quê? Vamos ouvir e vocês prestem atenção o que o Espírito Santo, o que Deus estava falando para aqueles jovens lá. Foi o último batismo nos títulos que nós tivemos. E Deus preparando. Nós vamos ouvir o áudio. Seja o rei dos mentos, batiza na neve. Desta mocidade tenho olhado para alguns jovens que têm andado retamente diante de mim. Sim, patingla para ir ao céu, rei dos memes. E eu os encherei do meu espírito. Debete a saída bentadorindas. Dar-lhe-eis força para vencer. Sim, ala que o seme o deptizo maderal. Serão homens cheios do meu espírito e da força do meu poder. Sim, da quando esclarecem os céus. Por isso buscai mais a minha face. Se Deus vos me andra. Contemplai mais as minhas maravilhas. Te da sede vosse dentro de meandra. E encarai a minha obra com mais sinceridade. Filhos formicados. Com mais pureza nos pensamentos. Se pai topece Deus menes. Com mais santidade nos olhos. Sende os pés e raio. Com mais fidelidade no falar. Sende os formicados. E firmeza no andar. Vitem lá e tem sede redesmindes. Consolar-vos-ei diante das lutas. Sim, conduca exata de neutrales. Estarei convosco em todos os lugares. Sejam roda meandra. Eu tenho olhado para cada uma destas donzelas. Sede roça minha sede mendes. Entre elas existem algumas que entristecem o meu coração. Sejam rubens boldes. Mas dentre elas surgirão muitas que serão fortes ao lado de servos meus. Que serão usadas poderosamente na ajuda do ministério que tenho para cada um de meus servos. Amém? Naquele dia, Deus estava falando com moças e rapazes, dizendo que Deus estava com os olhos sobre algumas donzelas que ali estavam, e elas seriam esposas de obreiros, servos dele. E naquele dia, lá estava a irmã Janaí e a irmã Vanilda, e pastor Jonas e pastor Adil. Eles não eram namorados, certo? Não tinha nenhum compromisso de namorados. E Deus veio fazendo. Aqui está uma profecia verdadeira. Aqui está o cumprimento dessa profecia desse casal.
Eu também estava lá, minha esposa também estava lá. Eu não sou pastor, não fui ser pastor. Todos eles foram pastor, menos eu, porque Deus queria. Eu sou de tudo, né? Eu sou de tudo. Então, irmãos, para nós vermos, vocês saírem daqui crendo mais no ministério de Deus. Foi o que o pastor Joaquim toda a vida pregou. Não sou eu, é o ministério. O ministério não é um homem, é Deus no homem. Como ele disse, o irmão Brana se foi, mas o ministério dele morreu? A mensagem acabou? No nosso caso, o pastor Joaquim foi, o ministério dele acabou? Não. Então, irmãos, para vocês verem, palmas para Jesus, porque Ele cumpriu. O pastor Gideão foi chamado para ser co-pastor do pastor Joaquim aqui na Senador Jaime. Um jovenzinho, né? Que trabalhava numa gráfica com 50 quilos e veio ser o pastor auxiliar do pastor Joaquim. Rapazes e moças, eu não faço parte da juventude de vocês, nessa faixa tão bonita que vocês estão vivendo, mas também não faço parte da história do irmão Joaquim Rodrigues, do pastor Jonas, do pastor Adil. Foi muito bom hoje de manhã, gratidão pela Avenida Goiás e aquela história lá, que meus pais se casaram lá também, mas a minha história foi nessa igreja. A minha história mesmo, o meu casamento, quando cooperei com os diáconos, foi aqui. E eu sei que tem muitos aqui que a sua história, a sua consciência de história foi aqui. Eu queria que levantasse a mão. Quem começou, nasceu conscientemente aqui, na Senador Jaime. Tem vários. Gente, quanta gratidão eu fiquei de entrar aqui, andar por aqueles corredores. Esse corredor do banheiro aí tem tanta história que para a gente sair daqui do primeiro banco e dar a volta e ir lá no sanitário, porque não tinha jeito naquele aperto. Então são histórias tão gostosas, esse ambiente que esse dia de hoje está sendo maravilhoso, maravilhoso. E eu quero deixar assim, já para finalizar, vocês também estão escrevendo uma história, que essa história, você não vem arrepender, escreve bem a sua. Começou lá na Castelo Branco, escreve bem a sua história, porque um dia vocês vão ter o prazer que eu estou tendo de estar aqui, que o irmão Joaquim Rodrigues e todos os demais amarelinhos estão tendo, de ter visitado lá e aqui, vocês vão ter de estar vivendo lá, de estar escrevendo lá. E nas suas igrejas também, porque tem jovens do Brasil inteiro aqui. Escreve bem a sua história, você vai ter orgulho, satisfação, como eu estou tendo de entrar aqui, de subir, ver lugares em que eu chorei, dediquei meus filhos, sentei nos bancos como os rapazes estão ali, no chão, quer dizer, como os rapazes estão ali. Primeira vez que eu preguei aqui nesse púlpito, só coisa boa, só lembrança boa. Eu vou dizer para o irmão Joaquim e para o pastor Jonas, esse encontro valeu, valeu. Quando você escreve uma história no papel, se você não gostou dela, você não edita, você joga no lixo, né? Mas a nossa história de vida, humanamente falando, ela nunca pode ser deletada diante dos homens. Ela é deletada diante de Deus, mas diante dos homens ela vai permanecer. Então, escreva bem para ficar uma boa história de vida. Nós já
estamos quase encerrando. Ali naquele vão ali, que é o tanque batismal, o estúdio do pastor, que tem aquela foto lá, o estúdio do pastor Joaquim era aqui. Aquela foto foi tirada aqui, ó, atrás dessas paredes. Certo? Irmãos, eu me sinto, meu espírito é muito jovem. Eu sou mais jovem do que muitos jovens aqui em espírito. Vocês não sabem o tanto que eu sou animado, o tanto que eu sou feliz e disposto para as coisas da obra de Deus. O primeiro encontro de jovens foi aqui nesse tabernáculo, em 4 a 7 de março de 2000. A irmã Naléia, por anos, tocou aqui, mas a irmã Vera, esse teclado aqui. E a irmã Meire também. Qual que é o paraíso?
Pastor Adil tem uma palavrinha para nós. Bom dia, então, para todos vocês. Eu estava ali lembrando de 3 pregações que eu preguei aqui em época de encontro. A primeira delas tem esse título: diga para quem está perto de você, meu irmão, minha irmã. Se você me ama, me chama de irmão. Se você me ama, me chama de irmão. Esse foi o título. Estão gostando, né? É bom, né? Falar irmão, 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 irmão. Esse foi o título de uma. A segunda é o crente enguiçado. Tem algum crente enguiçado aqui? Vai voltar arrumado para casa, né? Amém? Aleluia, né? E a terceira que eu me lembrei, eu falei sobre coração. O coração não para de bater, mesmo quando estamos dormindo. Por isso que é difícil morrer, não é verdade? Eu estou muito grato, estou muito emocionado. Talvez as pessoas não veem lágrimas externas, mas a maioria de minhas lágrimas são internas e não tem como enxugá-las. Muito obrigado, pastor Jonas, Felício Pimentel, por me convidar. Muito obrigado, irmão Joaquim Rodrigues. Tu sempre me animas, meu irmão. Deus te abençoe. Eu sempre digo que o pastor Adil, muito mais do que um irmão, é o meu amigo. A minha amizade com ele é verdadeira e a amizade dele para comigo também é verdadeira. Isso não desfaz de outras amizades, mas a amizade do pastor Adil, ela é algo diferente comigo. A minha ligação com ele é de amigo, irmão. Antes de irmão, é amigo. Amém? Vocês estão satisfeitos, pastores, obreiros? Que coisa maravilhosa, né? Eu estou muito satisfeito por tudo que está acontecendo, porque não é Joaquim Rodrigues, é Deus. Não ponha Joaquim Rodrigues na frente, é Deus. Foi Deus que deu esse presente para vocês. A gente é apenas instrumento para viabilizar as coisas. É uma maravilha, gente. Isso aqui vai ficar na história. Isso aqui não tem preço. O que está acontecendo hoje, como eu disse, não tem preço. Isso não se paga com dinheiro. É só a gratidão, a fidelidade de vocês para com Deus. É maravilhoso a mocidade, esse encontro. É lindo o momento de vocês. Viva-o da melhor maneira possível. Viva-o servindo ao Senhor de coração, alma e espírito. Dedique toda a sua vida a Ele. Vale a pena. Vale a pena servir a Deus, estar fiel à palavra, à mensagem. Vale a pena, jovens. Meu neto que está aqui, cadê meu neto? Levanta aí, vem aqui na frente. Esse é o meu primeiro neto, Davi Rodrigues. Vale a pena, meu filho. Seu vô dedicou toda a vida ao ministério, à palavra, a servir a Jesus Cristo. Que você possa seguir os passos, que você possa seguir os exemplos, nunca se desviar dessa palavra, dedicar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim como todos vocês. Então nós vamos encerrar, nós vamos para o próximo evento. Gostaram? Estão felizes? Moeleno está relembrando que hoje está fazendo 25, né?
Hoje está fazendo 25 anos que tivemos o primeiro encontro da mocidade aqui nesse tabernáculo. É coincidência? É Deus. É coincidência? Não, é Deus. A gente não programou e não sabia também disso. Então tudo está acontecendo, essa obra sempre acontece. Vamos cantar mais um corinho para nós ir embora? Então todo mundo de pé e fogo mesmo, fogo! Quantas vezes o pastor Joaquim fez isso com a mocidade aqui, com as crianças, quantas vezes ele fez? Se vocês prestaram atenção no que ele falou, algo sobrenatural está acontecendo nesse instante. Mais um pouquinho. Agora eu vou marchar com os jovens, como eu fiz muitas vezes aqui. A velha guarda também fez. Vamos lá, gente. Vamos lá, os amarelinhos.